acredito, Mauro, que todo mundo teve essa reação que eu tive. Tem justificativa, Mauro César, porque é isso que eu estou dizendo, da minha apuração com pessoas muito próximas ao BAP. É que ele diz que ele percebeu que as coisas não estavam indo na direção certa e que numa instituição, quando você percebe isso, você tem que mudar. Você tem que ter coragem de mudar. Mas dá para justificar uma demissão do cara campeão brasileiro, de Libertadores, finalista do Mundial do jeito que foi. De repente, assim, Mauro, numa salinha do Maracanã, em menos de 20 minutos de conversa, Mauro César Pereira? Pô, sorte sua que você dormiu, porque eu fui dormir às 5 da manhã por conta disso. Não estava dormindo, não, estava ligado no movimento, né? E a madrugada, já o nome do Felipe, do Leonardo Jardim bombando, né? Esse nome deve ser confirmado, talvez nas próximas horas. Leonardo Jardim, que disse quando saiu do Cruzeiro que não treinaria outro clube no Brasil, é o Arias 2 da missão, né? Isso está virando rotina, inclusive. Eu acho que a demissão foi feita de uma maneira totalmente inadequada, mas não é surpreendente, né? Não é surpreendente, até já vinha falando ontem, até em outros lugares eu cheguei a comentar que acreditava que ele não seria mantido no cargo se porventura perdesse por Fluminense jogando mal, numa possível final, que se confirmou com a goleada sobre o Madureira. Mas tão cedo assim, eu acho que foi muito surpreendente, de maneira totalmente equivocada, até desrespeitosa, mandar o técnico embora nessa situação. Queria mandar embora, mandasse antes do jogo, então. E não deixar ele fazer o jogo, dar a coletiva de imprensa, depois ele vai lá, olha, você tá fora e tal. Achei muito ruim, muito parecido com a demissão do Rogério, que foi às 3 da manhã, depois de uma derrota para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, com o Rogério com o time todo esfacelado, todo desfalcado, jogadores machucados, jogadores na Copa América, jogador voltando da Copa América sem condições adequadas, que era o caso do Arrascaeta, enfim. Mas isso não é surpreendente, porque já havia um desgaste muito grande, né, do técnico com o presidente, uma insatisfação com algumas questões. A versão que eu tenho é de que o presidente do clube estava insatisfeito com a gestão do futebol, com o dia a dia. Outras pessoas no clube dizem que os jogadores gostam do Felipe. Eu acredito que parte deles gosta e parte não gosta tanto, que é normal no ambiente de futebol. Nem todo mundo gosta do técnico. Quem não está jogando, quem não está sendo aproveitado da maneira que gostaria, ele tende a não gostar. Mas esse é o mundo do futebol, né? Repito, na minha opinião, acho tudo isso um absurdo, né? Mas assim, o Felipe Luiz está vivendo uma experiência dura, como viveram tantos técnicos, né, que foram demitidos de times dos quais ele participava, né? Como, por exemplo, o Paulo Souza, o Vitor Pereira, agora ele, o Rogério Ceni. Ele era jogador nessa época, ele viu, ele sabe como é, e foi o que aconteceu agora. Acho que foi feito de uma forma muito inadequada. Seria melhor ter chamado ele depois do jogo contra o Lanús, conversado e acertado os ponteiros. Tem alguma justificativa ou não? Nem percebendo que se você está indo na direção errada, tem que trocar depois do cara ser campeão de tudo, Mauro. Agora eu acho que o seu microfone tá ok. Sim, justificativa, né? Cara, dirigente quando quer trocar o comando técnico, ele troca. Ponto final. A questão assim, não faz muito sentido, não é muito correto, me parece, muito adequado, né? Muito respeitoso você mandar o cara embora numa situação como essa. Havia já um desgaste, isso aí é evidente. Esse desgaste vem de longe. O Felipe não era o técnico do BAP nem do Boto, né? Aí quando o BAP ganhou a eleição, contratou o Boto, veio aquele papo de que não, o Boto escolheu ficar com o Felipe. Como é que ele ia mandar o Felipe embora, campeão da Copa do Brasil semanas antes? Não ia poder mandar embora. Ficaram com ele. Ele continuou com aquele contrato, o Flamengo procura o Felipe para fazer uma renovação de contrato depois da derrota contra o Central Córdoba e o Felipe não quis, deixou a coisa rolar. Ele jogou com tudo ou nada. Se eu ganhar os títulos, eu faço um acordo muito melhor para mim. Correto, é um direito que ele tinha e ele o exerceu. Seguimos, né? Ao longo do ano, altos e baixos, tudo, até que o Flamengo se acertou, ganhou os títulos, foi campeão. Vamos renovar o contrato. Começa a renovar o contrato, a discussão era com o Felipe. No meio do processo, o Felipe traz o empresário Jorge Mendes e, lógico, a negociação fica um pouco mais complexa. Põe o valor do contrato lá no alto. Há um impasse, uma dificuldade, momentos assim de estagnação e o desgaste aumentando. Houve um determinado momento que o presidente do clube já estava decidido a praticamente jogar a toalha, não renovar o contrato, partir para um outro nome. Nesse momento aí, obviamente, já tinha sondado outros nomes, já começou a mapear o mercado, óbvio, porque ele sabia que poderia não ter renovação. Até que de uma hora para outra, uma madrugada aqui no Brasil, manhã na Europa, já que o Felipe estava na Europa e o português José Bruto também,
eles chegaram num consenso e o contrato foi renovado. O Felipe passa a ganhar um salário altíssimo, vai para um patamar de um dos técnicos mais bem pagos do Brasil. Automaticamente a cobrança sobre ele aumenta. E aí começa o ano muito mal. O ano começa mal, há uma insatisfação óbvia porque o BAP cobrou a escalação de um time com profissionais, embora não tenha sido time titular, contra o Vasco, depois do fiasco dos garotos da base nos primeiros jogos, que foi aquela discussão do planejamento, certo, errado, etc e tal. Isso já gerou desgaste. Nas últimas semanas, com os maus resultados, a cobrança nos diálogos que eram frequentes, BAP, Buto e o Felipe, ela passou a ser mais dura. Depois do jogo contra o Lanús, antes da primeira partida com o Madureira, houve a ida do presidente até o CT para conversar também com os jogadores, né? E a conversa foi uma conversa mais dura, né? Com cobrança. E tudo isso foi minando. Aí as entrevistas de Felipe também não eram boas. Chegou a dizer depois do jogo passado contra o Lanús que foi uma grande atuação. Ontem na coletiva até ele tentou meio que corrigir isso, né? Não se expressou acho que muito bem. Enfim, houve um desgaste muito grande durante todo esse período e, surpreendentemente, a demissão aconteceu agora. Repito o que eu falei. Eu imaginava que ele fosse cair se domingo perdesse para o Fluminense jogando mal. Jogando bem, talvez até permanecesse, mas a situação estava ainda pior do ponto de vista do desgaste entre o presidente e o técnico, e ele resolveu mudar. A versão do BAP, tá? A versão do BAP é que havia problemas, né, dentro do clube, havia as coisas não caminhavam bem e que era necessário mudar, e por isso ele mudou. E foi o que aconteceu. O Felipe foi demitido. Acho que foi, repito, uma demissão desrespeitosa, feito de uma maneira totalmente inadequada, mas isso aí é o futebol. É assim o futebol. E o Rodrigo Matos traz hoje uma informação de que, segundo ele, no UOL, o BAP teria ficado sabendo há alguns dias que o Felipe teria conversado com o grupo que controla o Chelsea, né, durante o período de discussão de renovação de contrato, que isso teria desagradado, né? Isso não teria agradado o presidente do Flamengo quando soube disso. Só que não seria para o Chelsea, seria para o Strasbourg, né? Até porque o técnico do Strasbourg, que era o Rosselló, foi para o Chelsea. São do mesmo dono, né? O mesmo grupo que controla esses clubes. E, bem, o BAP não se manifestou sobre isso, né? Enfim, é uma questão até que bota mais pimenta nessa situação, mas, assim, não tem muito o que falar, não. Você já falou tudo aí. Uma demissão injusta, de uma maneira inadequada. Agora, o time vinha mal. Isso aí também é fato. O Felipe não estava conseguindo ajustar o time. Ontem foi uma goleada, mas sobre um adversário muito frágil, que teve um jogador expulso no primeiro tempo. O trabalho do Felipe apresentava problemas, sim. Isso aí é um fato também, a gente não pode ignorar.